Tudo começa quando Jerônimo entra no quarto e diz que não vai se perdoar se Renata foi embora, e diz que a ama demais, e fica aos prantos chorando de remorso. Enquanto isso, Isidro e Clara arrumam as malas para a viagem. E então Clara fala para Andrezinho ir avisar a mãe dele e Regina que já está tudo pronto. E enquanto isso no quarto, Inês está contando para Regina que Gonçalo não vai no baile de gala, e acha que dessa vez ele vai cumprir a promessa de se afastar dela. E então Regina fala que é uma pena que ele e Antônio não estarão na festa, e diz que não nasceu para o amor, porque Roberto a enganou. Gonçalo está casado e Antônio, por mais que ofereça todo o amor, ela não consegue sentir o mesmo. Por outro lado, Matias fala para Gonçalo que Roberta está desconfiada que sua mãe está muito doente, e o pai fala que vai conversar com ela após o casamento deles, e diz que eles precisam avisar a Renata. Mas Matias fica nervoso e o pai fala que ela vai ficar muito desconcertada com isso. Em seguida, Gonçalo recebe a notícia de que Jerônimo está na linha, e então ele atende e fala que estava realmente falando de Renata e que quer muito falar com ela. E então pede para Jerônimo passar para a filha, mas ele fica nervoso e fala que ela foi montar a cavalo, e Gonçalo pergunta por que ele ligou, e ele disfarça e fala que foi só para passar o número da fazenda para ele. Matias pergunta o que ele queria, e Gonçalo explica e diz que fica mais tranquilo com essa chamada. Augusto chega com Renata no colo. Aurora pergunta se Jerônimo já sabe, mas ele diz que não e vai às pressas com ela para o quarto. Álvaro está dormindo, quando acorda assustado com os gritos de Ezequiel, e vai atender a porta, e ele fala que precisa levar ele para a fazenda Cruz de Amor para atender Renata, porque ela sofreu um acidente e Augusto a encontrou e levou para a fazenda dele. Deixou claro que é bom que ele esteja sóbrio, porque senão vai pagar com a vida se algo acontecer com ela. Enquanto isso, Honório está pensando no momento que acordou e deu de cara com Branca no quarto e então não consegue entender como isso aconteceu. Porque ela é até bonita, mas não se interessa por ninguém mais que Constanza. E então pega o celular e escuta a metade do áudio de Constanza dizendo que iria sair com César, e se pergunta se conta para ela que teve uma aventura com Branca. E nisso a mesma está indo pagar o garçom pelo serviço, e fala que não quer voltar a vê-lo em sua vida, na Bonita. Lázaro e Aurora chegam avisando que Augusto encontrou Renata, e que ela está na fazenda, e então Jerônimo e Carlos vão com ela, e Lázaro vai para a cozinha avisar que já encontraram a patroa. E nisso, Augusto está no quarto com Renata quando Álvaro chega e ele quer sentir o hálito dele para saber se está sóbrio, e ele diz que vai colocar a vida de Renata nas mãos dele, e se alguma coisa acontecer ele está morto, e então Álvaro vai lavar as mãos. Augusto fala para Renata que encontrou ela muito mal, e então ela fala que deve a vida a ele, e Augusto diz que já mandou chamar Jerônimo, mas Renata fala que não quer ver ele nunca mais em sua vida, e nesse meio tempo, Constanza recebe César, e ele fala que ela está espetacular, e ela dá risada dizendo que só colocou uma roupa básica, e fala que vai pegar sua bolsa para eles saírem. Augusto quer saber por que Renata não quer ver Jerônimo, mas ela não explica e só fala que não quer, e ele diz que assim vai ser. Logo em seguida ela começa a passar mal e Augusto grita por Álvaro, e ele vem correndo e fala que ela precisa ir a um hospital, e Augusto fala que não, porque só ali que ele pode impedir que Jerônimo veja ela, e então o doutor pega uma injeção para dar nela. Karina fala que já arrumou o quarto para Renata chegar, e Matilde fala que ela nem merece, mas Manuela deixa claro que elas estão ali para servi-la, e que precisam
ajudar para ela se recuperar logo. Mas Matilde fala que ali não há hospital e sai furiosa. Jerônimo chega na fazenda de Augusto e Ezequiel fala que Renata teve muita sorte que seu patrão a encontrou com vida. E então Jerônimo fala que quer vê-la. E Aurora diz que vai levar ele até o quarto. Eles batem na porta. E então Augusto sai e fala que Jerônimo não vai entrar. Mas ele fala que Renata é sua esposa. E que por mais que ele tenha encontrado, ele é marido dela. Mas Augusto diz que só está cumprindo com o que ela pediu. E então Jerônimo agarra ele e os dois começam a se estranhar. E então Aurora pede por favor para Jerônimo ir embora e ela garante que vai se encarregar de dizer como ela está. Roberta e Serena estão conversando e a amiga fala que não acredita que Roberta vai se casar com Matias. E ela fala que a única parte boa disso é que seu filho vai ter todos os privilégios de um Monterrúbio, e vai fazer de tudo para Matias se apaixonar por ela, mas deixa claro para a amiga que ninguém pode saber que esse filho é de Rafael. E então Serena fala que tudo bem, e vê o carro de César se aproximando, e fala que ele e Constanza estão juntos, e elas seguem eles. E no carro, Constanza fala para César que estava a ponto de cancelar porque não tem o costume de sair com amigos homens, mas conta que seu marido já sabe e então está mais tranquila, e ele fala para ela não se preocupar e curtir o momento, e garante que eles vão se divertir muito. Por outro lado, Honório fala para a Branca que não sabe o que aconteceu, mas nunca foi infiel à sua esposa e está totalmente comprometido com ela. E então Branca fala que não obrigou ele a fazer nada, e que se estivesse tão apaixonado assim não teria ficado com ela. E então deixa ele sozinho para pensar na cruz de amor. Augusto observa Renata e falam que ela poderia ficar ali para sempre. E na sala, Jerônimo está estressado. E Carlos fala que graças a Deus ela está viva, e Aurora quer saber o que aconteceu para conversar com Renata, mas Jerônimo diz que isso é coisa dele, e pede para ela o manter informado, e Carlos arrasta ele para ir embora. No quarto, Renata acorda e pergunta por Jerônimo, mas Augusto fala que não deixou ele entrar, então o doutor pergunta se ela tem problemas cardíacos. E diz que ela precisa fazer exames porque seu coração ficou muito fraco. E então ela volta a dormir. Álvaro fala que já fez tudo o que precisava, mas Augusto fala que ele vai ficar ali 24 horas por dia para atender Renata. Então ele pergunta se Augusto está interessado nela. E ele muda de assunto e fala que se ele tivesse sóbrio na Fazenda Bonita, talvez o destino de Rafael teria sido outro. Na fazenda, Jerônimo e Carlos chegam e os funcionários perguntam pela patroa. E Carlos conta que ela está na fazenda de Augusto e que não quis ver Jerônimo. E então eles não entendem o porquê. Mas Carlos fala que isso não é coisa deles e pede para não perguntarem ao patrão. Jerônimo vai para o escritório. E se lembra de quando Renata disse que ele jamais tocaria nela, e em seguida Karina chega e fala que pode ir até a fazenda de Augusto para levar roupas para Renata e saber como ela está. Então Jerônimo agradece e escreve um bilhete para ela levar para a esposa. Enquanto isso, Honório está tentando entender o que aconteceu na noite passada. E então atende um telefonema da recepção dizendo que encontraram 2 passagens, e ele diz que é ótimo porque precisa estar em casa naquele mesmo dia. Augusto encontra com Aurora e ela reclama porque ele não saiu do quarto de Renata, e ele fala para ela parar com os ciúmes, e manda ela emprestar roupas para Renata, porque disse que seria amiga dela. E Aurora fala que era isso mesmo que ela disse que seria, amiga de Renata. Em Cuernavaca, Serena e Roberta tiram fotos de Constanza e César no lugar que chegaram para se encontrar com os amigos dele.
E Roberta fala que vai adorar ver a cara do seu tio quando descobrir que sua esposa está saindo com um novinho. Enquanto isso, Branca quer saber o que Honório foi fazer no restaurante e ele fala que tem quase certeza que adulteraram a bebida dele, mas ela fala que ele chamou ela para dançar e depois eles subiram para o quarto, mas Honório não quer acreditar e fala que isso não é da índole dele, mas Branca fala para ele não se preocupar, porque não vai ser um problema na vida dele. Lázaro leva Karina até a fazenda Cruz de Amor, e Ezequiel recebe eles. E em seguida Álvaro chega e pede para falar com Karina, mas Lázaro diz que ela não quer, e ele diz que está falando com sua esposa, mas ela diz que ele já ouviu, e que não quer falar com ele. Gonçalo liga para a fazenda para falar com Renata, mas Matilde atende e começa a falar que ela não foi montar, e quase conta do acidente, mas Jerônimo tira o telefone da mão dela e fala que Renata está na fazenda de Augusto com sua namorada, e conta que por coincidência ele mora ali perto, e então Gonçalo fica mais tranquilo e pede para ela entrar em contato depois. Por outro lado, Antônio recebe os amigos para o evento, e fala que seus amigos querem conhecer Regina. E então os outros falam que vão para o hotel e Regina acompanha ele. Na mansão, Josefina fala para Gonçalo que quer arrumar uma viagem para Roberto e Matias, mas ele fala para ela não forçar as coisas, mas ela insiste e diz que eles precisam ajudar esses dois para que vivam um matrimônio como eles viveram por muitos anos, por mais que agora não seja mais assim. E espera morrer sabendo que tentou ajudar. Na fazenda Cruz de Amor, Aurora avisa Jerônimo que Renata já está limpa e apresentável, mas que a roupa que ela estava vai precisar ir para o lixo, e ele só agradece e sai. Na Bonita, Carlos fala para Matilde que Jerônimo não está com humor para aguentar as gracinhas dela, e então chama ela para dançar à noite e se distrair, e diz que vai esperar na porta da fazenda. E nesse meio tempo, Daniel ajuda Adriana a arrumar sua mudança. E em seguida Matias chega e fala que precisa conversar com ela. E então Daniel vai embora. E Matias fala que precisa contar para ela que vai se casar com Roberta em um mês. E Adriana fica sem acreditar e pede para ele não convidar ela para ver ele destruir sua vida e pede para ele deixar ela sozinha. Na fazenda, Augusto admira e cheira Renata, e então beija ela e Karina chega na hora e fica chocada com o que vê. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.